Quanto tempo leva da arrematação até a posse do bem? No vídeo de hoje eu vou explicar qual que é o tempo médio dessa operação ocorrer, principalmente quando tem um imóvel ocupado. Olá, meu nome é Igor Lopes, este é o canal Advogado do Arrematante e hoje eu vou explicar, trazendo uma visão prática do dia a dia, de quanto tempo demora mais ou menos do lance até a posse do imóvel. Primeiro, vamos separar as situações. Quando o imóvel está desocupado e quando o imóvel está ocupado. O imóvel desocupado, sem sombra de dúvida, é sempre a melhor situação. Então, vamos pensar o seguinte: você faz o lance hoje, você é o vencedor dessa licitação, desse leilão, e a partir de agora, quais são os trâmites que você deve tomar? O primeiro é registrar o lance, no caso a arrematação, na matrícula do bem, para que você se torne proprietário. Lembre-se, proprietário é sempre quando você tem o registro do imóvel, e não quando você faz a arrematação. Então, esse procedimento de registro depende muito do cartório e também depende das condições. Então, por exemplo, eu tenho clientes que às vezes enrolam um pouquinho para fazer o registro porque ele não tem, naquele momento, o dinheiro para as custas do cartório, não tem o dinheiro para o pagamento do ITBI, que é o imposto que incide nessa operação, mas se você tiver tudo isso, vai depender muito do cartório. Eu já vi registro de arrematações saindo com uma semana, com 2, ou até mais tempo. E depois, você tendo esse documento, a matrícula, registrando que você agora é o novo proprietário, você, nesse tempo, pode, por exemplo, você arrematou um imóvel em um prédio, em um condomínio. Nesse caso, você vai começar a fazer todas as transferências. Então, pedir a troca de titularidade da luz, titularidade da água, entrar em contato com o condomínio informando que você é o novo proprietário, para transferir o acesso do condomínio, para transferir os boletos do condomínio para você, e aí sim você assumir a posse do imóvel, tendo acesso às chaves. Então, depende, que nem eu disse, muito dessa situação. Mas, em média, vamos dizer que é um período de 2 semanas a 1 mês, algo relacionado a isso, para que você já tenha acesso ao imóvel. Eu estou falando isso do ponto de vista legal, do procedimento que geralmente acontece. Mas eu já tenho clientes que arrematam num dia, o imóvel está desocupado, e ele já, no dia seguinte, entra lá e faz qualquer coisa com o imóvel. Mas, na prática, geralmente, esse é o tempo que dura esse procedimento quando o imóvel está desocupado. Agora, com o imóvel ocupado, vamos pensar na seguinte situação: quando o ocupante do imóvel ele sai, numa boa, ou quando ele resiste a sair e ele está no direito dele, reitero isso, o ocupante que o imóvel dele foi arrematado, ele tem o direito de não sair amigavelmente do imóvel. Lembrando, amigavelmente. Se ele sair antes de uma ação de emissão de posse, ele está fazendo isso de livre e espontânea vontade, de boa fé, querendo sair. Mas ele também está no direito dele de aguardar a ação de emissão de posse. Então, esse é um ponto muito bem claro. E quando o imóvel, nesse caso, você faz todo esse trâmite de forma que o ocupante saia de forma amigável, depende muito da negociação que você vai fazer com ele. Lembrando que existirá, da mesma forma com o imóvel desocupado, os trâmites no cartório, pagamento de ITBI, das custas e emolumentos, e desde o momento que você faz a arrematação, você já pode, inclusive, notificar a pessoa que está no imóvel, e aí depende. Pode ser o próprio devedor, pode ser um inquilino, pode ser uma pessoa da família, tanto faz. Você deve intimar o ocupante, falando assim: olha, seu fulano, eu arrematei o imóvel, diante disso eu quero, de forma amigável, assumir a posse dele, e dou um prazo previsto, sei lá, de 30 dias para que você saia. E diante disso você faz uma negociação com ele e ele pode sair ou não. E lembrando, sempre, ele está no direito dele de não querer sair do imóvel. E eu defendo a tese que é totalmente legal a autotutela, que é você utilizar de meios próprios para fazer aquilo que só o Estado pode. A meu ver, e isso já é discutido muito no judiciário, de que quando você impede a entrada dele no condomínio, corta a luz ou faz qualquer coisa nesse sentido, isso é ilegal. E eu não sugiro que nenhum cliente meu e nem quem está me assistindo faça isso. Se a pessoa que está no imóvel se recusa a sair, o meio legal é a ação de emissão de posse. Então vamos contar quando o imóvel a pessoa sai de forma amigável,
vamos contar até uns 2 meses e meio, depende muito da negociação que você vai fazer com ele. Agora, se for partir para a ação de missão de posse, tem que estabelecer e prever o rito da ação de missão de posse. Vamos pensar o seguinte, você fez os trâmites no cartório e agora a pessoa não quis sair, você vai ajuizar a ação de missão de posse. Então você vai ter que contratar um advogado que vai ajuizar uma ação e aí tem esse tempo de elaboração da ação, de entrar com esse pedido no judiciário, tem o tempo para o juiz apreciar essa petição, receber ela, dar uma decisão, e aí depois disso, é muito raro não dar uma decisão para a emissão na posse. E o que a lei prevê? Que o devedor ele tem o prazo de 60 dias para a saída voluntária do bem. Então, pensa no tempo de ajuizar a ação, a juíza despachar, e depois disso, esse mandado ser cumprido pelo oficial de justiça, e se for cumprido de forma positiva, talvez não encontre a pessoa lá, e a partir daí começa o prazo de 60 dias corridos para que a pessoa que está no imóvel saia de lá. E, ultrapassado esses 60 dias, se a pessoa não saiu, não desocupou de forma voluntária, você tem que acionar, no mesmo processo, o judiciário falando assim, o fulano de tal tinha até a data tal para sair, ele não saiu, e nesse caso eu preciso de um mandado de missão na posse imediato, para que ele saia o mais rápido possível. E aí, nesse caso, o judiciário vai mandar, inclusive, força policial, arrombamento, para que a pessoa, no caso o arrematante, assuma a posse do imóvel. Então, pela minha experiência, juntando esses 60 dias, tempo do juiz decidir ou não, de ser cumprido, isso e aquilo, demora na faixa de uns 5 a 6 meses. Mas eu já tive casos também que está mais de um ano tentando a posse no imóvel e ainda não conseguiu. O devedor ele fica correndo para não receber intimação, enquanto ele não recebe, o mandado não é cumprido e o prazo de 60 dias não inicia. Então tem todas essas questões, mas em média eu estipulo o tempo de 6 meses para isso acontecer. E um ponto muito importante também, que muitas pessoas me perguntam, esse prazo de 60 dias pode ser diminuído? Eu falo de uma experiência própria que o judiciário ele tem uma ideia muito firme que esse prazo de 60 dias, independente da situação, tem que ser cumprido. Então eu estou cansado de ver pedido para diminuir esse prazo de 60 dias para 30, 15 ou outros prazos nesse sentido, e é muito raro isso acontecer. Lembre-se, quando o imóvel está desocupado, é um trâmite meramente burocrático em termos cartorários para você assumir a posse dele. Se o imóvel estiver ocupado e você conseguir um acordo com o ocupante, é um tempo menor. Agora, se você tiver que ter essa ação de missão de posse, é um tempo ainda maior. Lembrando que é estritamente importante você fazer toda essa auditoria antes de fazer um lance no imóvel. Por quê? Se, por exemplo, tiver uma ação anulatória de leilão e ele conseguir uma liminar nessa ação anulatória de leilão, você não vai conseguir a posse desse imóvel. Então, nem adianta ajuizar a ação de missão de posse, ou se durante a ação de missão de posse ele conseguir essa liminar, vai ficar paralisado. Então, vai ficar, sei lá quanto tempo, você sem a posse do imóvel por conta dessa suspensão. E isso ocorre bastante, principalmente a depender do vício encontrado no procedimento, seja de leilão judicial ou leilão extrajudicial. Um ponto importante, quando você faz essa compra no imóvel no leilão judicial, não existe esse prazo de 60 dias, não existe isso de você ajuizar uma ação de missão de posse. Você faz esse pedido dentro do processo e, depois da expedição da carta de arrematação e registro dela, você já pode pedir a emissão na posse com força policial. Então esse é um ponto extremamente importante, porque a ação de missão de posse ela é necessária quando há um leilão extrajudicial, ou no caso de venda direta. Porém, quando se trata de um leilão judicial, não há necessidade de uma ação de missão de posse. Você faz o pedido de emissão na posse dentro do mesmo processo e não existe nenhum prazo para cumprimento. O cumprimento é sempre imediato. Espero que tenham gostado do vídeo. Hoje eu expliquei de uma forma muito sucinta qual que é, geralmente, o tempo que se dá desde a arrematação até a posse, muito com base na minha experiência e naquilo que eu vejo no dia a dia. Então, entendam sempre, antes de fazer um lance, que tipo de leilão é, se é um leilão judicial, extrajudicial, e principalmente se o imóvel está ocupado e não está, e já coloque nesses cálculos que você vai fazer desde o início, quanto tempo você vai poder usufruir do bem. Principalmente porque a grande maioria das pessoas que compram imóveis é para investimento. Esse cálculo de quando você vai poder dispor do imóvel é estritamente importante
para que você veja se vale a pena ou não fazer esse lance. Um grande abraço!